E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora com mais um review de Perfect Ten Liners. Gente, finalmente eu trago pra vocês a resenha do episódio 20, 21 e 22. E olha, meus amores, eu gostei dos 3 episódios, eu achei que os 3 episódios foram muito bons. Todos eles estando no tom certo e entregando e muito bem o que se propõe. Fico extremamente feliz de que a qualidade dos arcos anteriores se manteve no arco de Fai Fai Wine. E Junior Mark está se provando, né, gente, que eles vieram pra ficar e arrasar mesmo. Ótima química entre os dois. E a atuação também tá bem consistente, bem boa. Quem diria que os Fai Fai Wine, gente, seria o casal mais beijoqueiro de Perfect Ten Liners, um dos casais mais beijoqueiros da GMMTV, sendo que eles oficialmente nem são namorados aí. E não estamos reclamando. A gente adora. Bora lá comentar tudo do 20º episódio de Perfect Ten Liners, depois do 21º e depois do 22º. Então, vamos lá! Falando primeiro do episódio 20, ele se inicia com o Fai Fai chocado com o Gun, descobrindo o que é que o Gun deu para o Yota aceitar ajudar no concurso. O Gun deixa claro para ele que ele tem seus métodos, gente, e o Fai Fai fala que o Gun não é mais o seu cachorrinho inocente, né, que agora ele se tornou um Beagle safado. Ele chocado que o Gun tá vendendo o corpo pro namorado, gente. Ele provocando o Gun aqui, o Gun ficando nervoso com o Fai Fai, o Yota ficando com ciúmes da interação do Fai Fai com o Gun. Na verdade, gente, o Yota não gosta que ninguém, a não ser ele, fique 1 centímetro de distância do Gun, sabe? Gente, é possessivo, rapaz. E a gente gosta dessa forma. Ele ficando nervoso com o Fai Fai ali, falando pro Fai Fai parar de provocar o Beagle dele, que ele sempre vai estar ao lado do Beagle dele. Gente. E o Gun todo manhoso aqui pro namorado dele, falando que o Fai Fai machucou ele, o Yota só do lado do Gun e deixando o irmão dele mais novo, que é o Fai Fai, as traças. E o Yota dando beijinho na cabeça do Gun e abraçando ele, gente, é muito gato. E o Gun sabe bem o gado que ele tem, né, gente, maravilhoso. O Gun então vibra com a vitória, né, gente, todo trabalhado no deboche, aprendeu direitinho com o Armin esse aqui. À noite, gente, o Fai Fai e o Wine se encontram, e o clima entre os dois está carregado daquela tensão romântica, já que ambos relembram o beijo que eles compartilharam na noite anterior. O Wine pergunta se o Fai Fai realmente quis dizer que ele é especial para ele, e o Fai Fai confirma, flertando descaradamente com o Wine e até admitindo que ele esbarrou no Wine ali de propósito porque ele achou o Wine fofo. O Fai Fai tá assim agora, né, gente? A qualquer oportunidade que ele tem, ele vai pra cima do Wine, né, gente? E o Wine reclama porra nenhuma, Brasil. O Wine quer isso também, porque além de corresponder aos flertes do Fai Fai, o Wine também tá dando uma seduzida. Enquanto isso, gente, os cupidos oficiais do casal, que é o Armin e o Gun, surtam com a foto que o Fai Fai postou do Wine no seu Instagram. O Gun conta pra eles que o Arit contou pra ele que o Fai Fai gosta do Wine. O Wine também concorda com isso, mas o Yota não tá tão confiante assim. Ele explica que o Fai Fai trata todo mundo igual, né, que ele é gentil excessivamente com todo mundo, que ele não sabe amar ninguém de verdade. Assim, Gun e Armin não desistem de unir os dois, né, gente? E o Ark e o Yota, como bons gados que eles são, apoiam os namorados deles. Quando o Ark e o Armin ficam sozinhos, eles conversam sobre o quanto que o amor pode ser complicado, e o Ark fala para o Armin não esquecer a promessa dele. O Armin fala que sim, que se ele entender que o Fai Fai e o Wine não se gostam, ele vai recuar e parar de tentar bancar o cupido para os dois. O Ark fala que sabe que o Armin quer ver todos ao seu redor felizes e que isso é uma das coisas que faz com que ele ame muito ele. O meu casal sendo muito meigo, fofo e carinhoso aqui, gente, adoro eles. A Yota e Gun, gente, quando eles estão em casa, também conversam sobre o Fai Fai e o Wine. O Yota admite estar preocupado com o Wine, temendo que o Fai Fai trate o Wine como ele trata todo mundo, que o Wine não vai saber que ele é especial para o Fai Fai, porque ele acredita que o Fai Fai não sabe amar ninguém de verdade. E o próprio Fai Fai disse isso pra ele uma vez, tá, gente? O Gun tranquiliza o Yota aqui, falando que cedo ou mais tarde todo mundo vai aprender que ele passou por algo parecido com o Yota, né? Que ele fez o Yota aprender que o Gun ama ele e que ele ama o Gun de volta. E que mesmo que ele tivesse que passar por tudo de novo, gente, chorar tudo de novo, ele faria, porque é maravilhoso ter o Yota do lado dele. E ele fala isso com muita emoção, né, gente? O Yota deixa claro que o Gun é o amor da vida do Yota, que acaba deixando o Beagle corado, gente. Só que o Yota não para por aqui.
quando ele deixa claro que ele ama o seu Beagle, né, e o Beagle ama ele de volta, e a gente ama os dois. O Yota então decide cobrar o Gun pelo favor que ele pediu, né, já claro que ele não tá nem aí, que não tem nada escrito que diz ali pra ele que ele só poderia pegar a sua recompensa depois do evento, gente, porra nenhuma, ele pode pegar a recompensa dele a hora que ele quiser, gente, e o Gun reclama de jeito nenhum, Brasil, porque ele quer isso também, ele também beija intensamente o Yota, e os dois vão fazer a arte de namorar pelado. Na faculdade, gente, o Fai-Fai permite o Aine dormir aí no colo dele, né? O Aine é o único que pode fazer isso. O Aine acaba acordando aqui, os dois conversam um pouco e nesse momento ele recebe uma notificação do Instagram que revela que o Thor seguiu ele. Mas o Aine faz questão de mostrar pra ele que ele só está prestando atenção nele, né, gente? Que ele só está olhando para o Fai-Fai. Os dois saem juntos, gente, fica sorrindo um para o outro. E o Aine admite para o Fai-Fai que está com ele, faz ele se sentir feliz e bem e que ele quer continuar ao seu lado. O Fai-Fai, que se sente da mesma forma, fica emocionado, acaba se cortando em um pedaço de papel ali e o Aine cuida dele. O Fai-Fai então percebe que, assim como ele faz o Aine se sentir especial, ele também é especial para o Aine. Os dois então se despedem, gente, mas eles não queriam se despedir, né? Portanto, eles decidem dormir ali por videochamada. É uma cena muito fofa, gente. O Fai-Fai sendo bastante gado do jeito que a gente... Dia seguinte, o Aine aparece ali sem dizer nada, ele só troca a película do Fai-Fai ali e vai embora. O Armin, obviamente, não perde a chance de provocar o Fai-Fai e fala, vocês cuidam bem um do outro, né? O Fai-Fai tenta disfarçar aqui dizendo que isso é normal, mas o Gun cutuca ele falando que o Aine é fofo, né? E o Fai-Fai todo perdido, apaixonado, que admite que sim, que o Aine é muito fofo. Então entra no mundinho romântico dele, totalmente gado do Aine, gente, não para de pensar no Aine, inclusive. O Yota arranca ele à força desse mundo, dando um tapão na mesa e chamando o nome dele, né? O Fai-Fai, pra provocar o irmão, gente, decide falar aqui que ninguém é mais fofo que o Beagle do Yota, né? E ele começa a apertar as bochechas do Gun aqui. O Yota empurra ele, gente, e deixa claro pro Fai-Fai que as bochechas do seu Beagle é só dele e fim de assunto. Na próxima cena, o Aine encontra o Fai-Fai ali no telhado, né, que se tornou local especial para os dois, e ele revela para o Fai-Fai que ele já sabe o que aconteceu, né? O Fai-Fai acabou tendo uma briga aí com o namorado de uma garota, gente. Briga essa que foi o Yota que resolveu, né? Que ele sabe que isso aconteceu devido à gentileza excessiva do Fai-Fai. E aqui, gente, o Fai-Fai está magoado porque ele rejeitou uma garota e ela chorou muito. O Fai-Fai explica para o Aine que ele não percebeu que a garota estava encarando a gentileza dele como se o Fai-Fai estivesse flertando com ela. O Aine então fala pro Fai-Fai que ele mudou, que ele conseguiu dizer não para alguém, e o Fai-Fai fala para ele que ele está tentando mudar por causa de uma pessoa. Que essa pessoa fez ele perceber quando uma pessoa se torna verdadeiramente especial para você. Os dois se olham intensamente aqui, porque obviamente o Aine sabe que o Fai-Fai tá se referindo a ele, e o Aine promete ficar ao lado do Fai-Fai até ele se sentir melhor. A sempre está ali para ele, né, gente? Ele vai embora com o Fai-Fai. O Fai-Fai puxa o Aine aqui para um abraço, gente, abraçando ele por trás, descansando a sua cabeça nos ombros do Aine. Pergunta pra ele se ele realmente é a pessoa especial do Fai-Fai. O Fai-Fai contra-pergunta: você ficaria bem se fosse assim, se eu estivesse apaixonado por você? O Aine responde por que ele não se sentiria bem com isso. O Fai-Fai explica porque ele está ali para ensinar o Aine a paquerar com alguém, né, e não se apaixonar por ele. O Aine então confessa que ele não soube o que dizer para os seus amigos quando perguntaram para ele se ele gosta do Fai-Fai, mas que ele não sente mais sentimentos pelo Thor e que ele também não tem certeza sobre os seus sentimentos pelo Fai-Fai, né? Os dois então decidem descobrir juntos o que é essa sensação e eles acabam dormindo na mesma cama, prometendo um para o outro que eles sempre serão eles mesmos quando eles estiverem juntos. Na manhã seguinte, gente, o Fai-Fai implora a ajuda do Aine ali para ele ajudar o Fai-Fai a rejeitar o pedido de alguém, já que ele está tentando parar de agradar todo mundo. O Aine ajuda ele, fala para o Fai-Fai que nem todo mundo vai ficar chateado com o Fai-Fai quando o Fai-Fai dizer não para essas pessoas, que as pessoas irão entender que o Fai-Fai está ocupado, que ele não pode buscar todo mundo mais e que está tudo bem. Para ele realmente não ficar pensando demais e que as pessoas que ficarem magoadas por coisas triviais como essas são pessoas que realmente não se importam com ele. O Fai-Fai tocado diz que o Aine é fofo e ele acaba falando para o Aine depois de um jeito mais discreto e ele colocou o Fai-Fai no jogo do amor. O rosto dos dois vão se aproximando aqui, eles quase se beijam, gente, no entanto eles são interrompidos quando um carro passa do nada. Segundos depois, uma notificação do Thor aparece no celular do Aine, o que deixa o Fai-Fai com ciúmes, ele engole em seco aqui. O Aine olha para ele e imediatamente ignora a notificação do Thor. E é aí que o sorriso volta ao rosto do Fai-Fai
E ele fala: acho que agora eu sei a sensação. O amor é ficar tão feliz ao vê-lo recusando outra pessoa para ficar comigo. E é então que dessa vez eles não deixam nada atrapalhar os dois. Eles se beijam, é um beijo doce e cheio de significado. Beijo esse que o Wine retribui na mesma frequência. Nesse momento o episódio 20 chega ao fim. Bora pro episódio 21. O Wine revela para os seus amigos ali que ele passou a noite com o Fai-Fai, que ele fica do lado do Fai-Fai ali, porque o Fai-Fai cuida muito bem dele, ele faz ele feliz, ele se sente bem com isso. Jay e o Wine então conta para o Ben sobre o Thor. O Jay alerta o Wine sobre o Thor, né, falando que ele já não sente nada pelo Thor mais, para ele rejeitar ele antes que tudo fique ainda pior. O Wine então confessa para eles que ele e o Fai-Fai se beijaram e que seu coração disparou quando isso aconteceu. O Jay pergunta para ele se ele quer que isso aconteça novamente. Ele fala para o Wine que seu coração não pertence somente a ele mais. O Wine tenta disfarçar aqui dizendo que eles não estão namorando, gente, mas eles praticamente namoram sem se assumir. E me permitem aqui acrescentar uma palavra, gente, porque, bem, ela tem que ser acrescentada, né? Eles não namoram ainda. E essa conversa, gente, não só o Gun escutou ela, mas o Fai-Fai também, né? E o Fai-Fai ficou bastante feliz com isso, né? Mas focando aqui no Gun, ele imediatamente corre até o ar. E o Beagle do Iotá correu tanto, gente, que ele ficou sem fôlego, né? A única coisa que ele consegue dizer para o Army aqui é que aconteceu alguma coisa que envolve sentimentos. Quando ele fica melhor ali, gente, ele revela para o Army que ele escutou o Wine falar que ele gosta do Fai-Fai, né? E que ele tem certeza que o Fai-Fai e o Wine se gostam. O Army fala que ele sente a mesma coisa, mas ele ainda não consegue entender por que eles estão se segurando, por que eles não ficam juntos logo. A confusão aqui se espalha para os amigos do Army, né, gente? O Iotá chega aqui e os amigos do Army falam que o Gun e o Army têm sentimentos um pelo outro. O Iotá dá um berro aqui, gente, todo confuso, nervoso, só que o Gun e o Army negam isso, né, gente? E o Army repreende os seus amigos idiotas. No bar, o Army e o Gun revelam para os seus namorados que Fai-Fai e Wine se gostam. O Army, cheio de planos como sempre, tem mais um aqui para fazer o Fai-Fai e o Wine ficarem juntos. E sim, gente, é exatamente isso que vocês estão pensando, envolve a pulseira dos 10 perfeitos. O mesmo truque que ele usou para unir o Iotá e o Gun no passado, né, gente? Algo que o Gun descobre nesse momento. Essa cena foi bem legal. Enquanto isso, gente, o Fai-Fai acaba passando por um momento muito difícil. Ele foi buscar a mãe no aeroporto todo animado ali, e ele ficou esperando por ela por 5 horas, gente. Ele até ligou para a companhia aérea ali para ver se teve algum problema, e a companhia avisou para ele que não, que o avião pousou como combinado, só que a mãe dele mudou o voo, né, gente? Ou seja, ela não estava nesse avião. E o Fai-Fai ficou esperando ela ali no aeroporto por 5 horas à toa. O que mais machuca ele depois é descobrir que o Iotá, o Newton e seu pai já sabia disso. Ele foi o único a não ser informado. Só ele foi deixado de fora mais uma vez. E ele revela isso para o Wine, que foi até ele preocupado. O Wine deixa claro para o Fai-Fai que ele pode ficar triste sim, que o sentimento dele é válido, que quando ele estiver com o Wine, ele pode sentir o que está sentindo, que ele não precisa ficar se forçando a ser feliz, a sorrir o tempo todo. Faz o Fai-Fai entender aqui que ele não precisa carregar tudo sozinho. Tá tudo bem ele ser vulnerável, que tá tudo bem ele estar triste, magoado com a família dele. O Fai-Fai então admite que com quem que ele vai conversar, já que todo mundo acha que ele está bem, que isso está estampado no rosto dele. O Wine então puxa o Fai-Fai para o seu ombro, abraçando-o com carinho, enquanto o Fai-Fai desabafa com ele sobre o divórcio dos seus pais, sobre suas inseguranças, né, do como que ele se sente abandonado e o como que isso tornou ele excessivamente gentil, que ele sente que ele deve fazer todos ao seu redor feliz para ele ser feliz também, que ele fez isso como uma forma de agradar a todos para ser aceito, né? O Wine promete para o Fai-Fai aqui que com ele pode ser ele mesmo, que ele sempre vai estar ao lado do Fai-Fai, não importa quem abandone ele, que o Fai-Fai não precisa se sacrificar o tempo todo e nem se sentir sozinho mais, né? Porque o Wine vai estar ao lado dele, bem fofo. Ele então recebe uma notificação ali dos 10 perfeitos convidando ele para beber, e o Fai-Fai fala que ele vai também, que ele quer beber um pouco, que chega de chorar. O Wine fala que ele é estranho, mas tá tudo bem o Fai-Fai ser estranho e esquisito com ele. No bar, gente, o Iotá tá sendo o quê? Isso mesmo, gado pelo Gun, como sempre. O Ark até comenta com ele que ele não imaginou que o Iotá seria dessa forma, né? O Iotá admite também que ele não faz ideia o que o Beagle fez com ele, mas ele adora dessa forma e nós também. O Armin então coloca o seu plano em prática da pulseira dos 10 perfeitos, mas ele e o Gun acabam bêbados demais, fazendo com que o Ark tenha que tomar a dianteira. Que o Ark, gente, ele não é muito bom nisso, né? Ele acaba sendo ameaçador com o Wine aqui, só que o Iotá freia ele. Eles então explicam para o Wine que ele precisa conseguir a sua pulseira dos 10 perfeitos, senão ele vai ser expulso do grupo, e que elas vêm em pares, né? Uma para você usar
e a outra para a pessoa que você ama usar. O Gun e o Armin começam a se gabar aqui que eles têm a pulseira dos 10 perfeitos, fala que o Ark tem também, que o Yota tem também. O Faifá choramingana aqui, fala que ele também quer uma, que ele não tem nenhum, bancando os cupidos e provocando o Faifá ao Aine. O Aine fica tímido aqui, gente, mas ele entende exatamente o que ele tem que fazer, né? E aí, gente, ele decide cuidar do Faifá ali bêbado. O Yota fala para o Aine que ele pode levar ele para casa, mas o Aine pede para cuidar do Faifá, deixando claro para o Yota que ele já esteve ali antes, que ele já dormiu na cama do Faifá. O Yota até fala que então ele não tem com o que se preocupar e ele vai embora cuidar do Beagle. O Beagle, gente, quando ele bebe, ele entra no modo sedutor, entendeu? Então ele enche o Yota aqui de beijinhos. Achei muito fofo o Yota colocar o arquinho de Beagle ali no Gun de volta. Eu amo quando o Gun tá usando esse arquinho, é muito fofo. E aqui a gente teve vários beijinhos entre eles, até que a coisa começou a ficar mais intensa e a Atmara pelado mais uma vez, que deve ser no quarto e no chuveiro, mas não deixaram a gente ver, né? Uma pena. Enquanto isso, o Ark seca o cabelo do Armin e depois lhe dá um beijo de boa noite. Gente, eu sou muito apaixonado pelo meu casal. O sorrisão do Ark aqui, gente, desse tamanho, com o beijinho que o namorado dele deu nele, né? Maravilhoso. Volta ao apartamento do Faifá, ele abraça o Aine aqui e admite que ele está muito feliz por ter o Aine ao lado dele. E antes da mãe dele levar ele para o exterior, ele dividia o quarto com o Yota, mas que quando a mãe dele mandou ele de volta ali do nada, o Yota não quis mais dividir o quarto com ele, né? E que ele ficou muito feliz quando ele foi dividir o quarto novamente com o Yota quando eles estavam no dormitório, mas ele se sacrificou novamente porque percebeu que o Yota e Gun se gostavam. Ele quer que seu irmão mais velho tenha um amor bom. O Aine fala para o Faifá aqui que ele sempre faz tudo pelos outros, para ele não esquecer de fazer coisas por ele também, e o Faifá fala que agora ele está fazendo, e que ele está fazendo algo que deixa ele feliz pra caralho, né, gente? Quer ter o Aine em seus braços. O Aine sente o mesmo aqui, gente, ele abraça o Faifá, né? E aí na manhã seguinte, eles comentam sobre as pulseiras dos 10 perfeitos. O Faifá explica para ele que para ele conseguir essa pulseira, ele precisa entrar em contato com o Tawan, e aí o Aine fala que o Yota vai levar ele para conseguir as pulseiras dos 10 perfeitos e convida o Faifá para ir com ele, algo que o Faifá aceita feliz. Quando eles estão ali na faculdade, gente, o Aine é obrigado a ajudar no evento ali da engenharia, né, no mercado da engenharia, porque ele é o mais popular ali, porque faz parte do grupo dos 10 perfeitos. O Faifá sabe que o Aine não se sente confortável quando ele é o centro das atenções, né, e decide ajudar ele, né, gente? Então ele também se oferece para ser modelo ali, e Faifá e o Aine não para de flertar um com o outro. O Faifá até provoca ele aqui, falando que quando ele tá com o Aine ali, ele só precisa reservar um lugar. O Faifá fica tímido aqui com a provocação do amigo, gente, mas é óbvio, né, que ele gosta do... O Aine pergunta para ele se ele não vai buscar a sua mãe no aeroporto dessa vez, e o Faifá fala que não, que ela tem outros filhos ali, que eles podem ir buscar ela. E o Aine sente orgulho do Faifá aqui, que ele conseguiu falar não, que ele foi fiel aos sentimentos que ele tá sentindo. E tanto o Aine quanto o Faifá deixam claro que eles preferem estar na companhia um do outro. Após eles ajudarem ali no evento, gente, o Faifá pede para o Aine assistir a sua apresentação e ele toca violão e canta para o Aine aqui, o que deixa o Aine completamente hipnotizado. Tanto é que o Faifá tem que ficar chamando o Aine ali para tirar o Aine do seu mundo romântico encantado pelo Faifá cantando e se apaixonando por ele ainda mais. Seu coração errando as batidas tudo. O Aine então admite para o Faifá que ele canta muito bem e que qualquer um vai se apaixonar por ele ainda mais depois de ouvi-lo cantar. Pergunta, olhando nos fundos dos olhos do Aine, se é isso que ele sentiu, se ele sente isso há muito tempo, porque o Faifá sente isso há muito tempo mesmo. E ele então finalmente confessa o seu sentimento, né, gente? Ele se declara para o Aine aqui, falando que gosta dele. O rosto dos dois se aproximam aqui e os lábios se encontram. E o beijo lento, intenso e cheio de amor diz tudo que eles precisavam saber. Dessa vez não há mais dúvidas mesmo, eles querem ficar juntos. E nesse momento o episódio 21 chega ao fim e bora para a resenha do episódio 22. Vamos lá. Falando agora do episódio 22, o Faifá tá se preparando ali para o evento da faculdade de engenharia. Sendo maquiado, gente, ele fala em voz alta, não se importando mesmo. Ele não consegue parar de olhar para o Aine, o que deixa o Aine tímido. Ele se aproxima do Faifá aqui, mas o Faifá faz o Aine abraçar
abraça ele e fala que ele poderia ficar olhando para o rosto do Wine pelo resto da vida dele. A conexão entre eles é palpável, né? E aí a Pooh, gente, que pertence ali aos 10 perfeitos, né? Ela começa a tirar foto dos dois e publica algumas ali na página dela, né, gente, a Indianie Cutie Boy. E essas fotos, gente, o Fai-Fai aproveita e aproveita bem. O primeiro ensaio fotográfico dele já estava romântico, gente, mas o segundo estava parecendo um ensaio pré-casamento, com direito a buquê e tudo, resultando em imagens românticas e encantadoras. Tanto o Fai-Fai quanto o Wine mergulhando nisso de cabeça, né, gente, aproveitando aí cada segundo que eles estavam bem juntos, né, gente? Bem casadinhos aqui. Ela leva o Wine pro apartamento dele, o Wine pergunta por quê, e o Fai-Fai fala que o Wine não disse se ele devia voltar pro dormitório ou ir pro apartamento do Fai-Fai. O Wine pergunta quando foi que o Fai-Fai perguntou isso pra ele, e o Fai-Fai responde que enquanto o Wine tava dormindo, né, gente? O Fai-Fai aproveitando as oportunidades que a vida deu a ele aqui. Errado? Não está de jeito nenhum. Claro pra gente que ele trouxe o Wine pro seu apartamento porque ele não quer se separar do Wine, ele tá se acostumando a dormir agarrado com o Wine. O Wine aceita ficar com o Fai-Fai ali, o Fai-Fai fala que ele é fofo quando ele não é teimoso. Os dois trocam sorrisos aqui e olhares, mas esse momento é interrompido quando a mãe do Fai-Fai aparece. O Fai-Fai deixa claro para o Wine que ele pode ficar ali do lado deles, que tá tudo bem ele escutar a conversa. A mãe do Fai-Fai, para quebrar o gelo aqui, pergunta para o Wine como o Fai-Fai é na faculdade, e o Wine elogia o Fai-Fai dizendo que ele é gentil com todo mundo, que ele tem vários amigos, algo que a mãe dele concorda, e o Fai-Fai pergunta para ela por que ela está ali, né? Que ela não precisa ficar fazendo rodeio, não. Ela menciona que ela está ali porque o Fai-Fai está evitando ela, que seu filho está emburrado, e ela pede desculpas para o Fai-Fai aqui por ele ter ido buscar ela no aeroporto à toa, né? Que ela avisou o pai dele e que ele tem 3 filhos, que ele não devia esquecer de nenhum, e o Fai-Fai fala que ele já está acostumado a ser deixado para trás, né? A ser ignorado. Ela então fala para ele que ela está pretendendo organizar um jantar ali em família, porque ela vai embora e ela não sabe quando ela vai voltar. E apesar do Fai-Fai dizer que ele não está bravo, que ele vai ficar bem, que ele não está magoado com a mãe dele claramente percebeu que ele está chateado, que isso machucou ele sim. E a gente vê que claramente ela não esperava essa reação do Fai-Fai. Só que ela é covarde, né, gente? E ela acaba fugindo ali quando percebe que o Fai-Fai não vai deixar de ficar emburrado com ela. Ela abraça o filho, fala que ama ele, fala pra ele ir pra casa de vez em quando e vai embora. O Fai-Fai até comenta com o Wine depois ali que ele se mostrou emburrado pra mãe dele, mas que a mãe dele fugiu em vez de tentar fazer as pazes com ele, que isso faz com que ele se sinta ignorado, né, abandonado. O Wine rapidamente abraça ele, é um abraço reconfortante. O Fai-Fai admite pra ele que ele não gosta dessa sensação de se sentir abandonado, mas que ele sente que as coisas estão melhorando porque ele tem o Wine para abraçar ele. Abraços esses, gente, que o Wine dá com todo o zelo e felicidade do mundo, né? Muito doce, muito fofo o meu casal, que ainda não é um casal, mas a gente sabe que vai ser. Quando os dois estão deitados juntos, o Fai-Fai revela para o Wine que ele prefere levar a mãe ao aeroporto sozinho, pois ele não quer que ninguém veja suas lágrimas caindo após a mãe dele passar pelo portão. Que toda vez que ela vai embora, ele sente essa sensação novamente, né, gente, de abandono e solidão. O Wine sugere para o Fai-Fai que ele precisa superar esses sentimentos, né? E que talvez ele precise de alguém para confortá-lo, para enxugar suas lágrimas ali. E tanto o Wine quanto o Fai-Fai sabe que o Wine está sendo essa pessoa para o Fai-Fai. O Wine deixa claro que sempre vai estar ali ao lado dele e ambos ficam muito felizes aqui. O Fai-Fai até beija a testa do Wine e os dois dormem abraçadinhos juntos. O Newton então informa o Iotá que a mãe deles foi visitar o Fai-Fai e que ela encontrou o Wine ali. O Iotá comenta que ele não está surpreso, que o Wine e o Fai-Fai estão juntos praticamente o tempo todo. O Newton pergunta o que é que está acontecendo, se eles estão namorando. O Iotá fala que não, mas que eles devem começar a namorar em breve. O Newton fala que está tudo bem, o Fai-Fai amar alguém, mas ele quer que esse amor aconteça sem problemas, né? O Iotá fala que sim, que ele vai ficar de olho. Então desliga a chamada, gente, e vai acordar o seu Beagle, né? Levando ele pra cama ali com todo zelo, né, gente? Ele bem gado do Gun do jeito que a gente adora. E o Clá aparece ali no bar, né? O Clá se tornando alguém responsável por causa do Arit ali, nada agressivo como ele estava no arco anterior. A gente vê o Clá e o Arit bastante felizes ali. Eu queria ver mais momentos romantiquinhos entre eles, mas uma pena que a gente não tá tendo, né? Mas enfim, a gente vê que o Clá realmente mudou por causa do Arit. Voltando ao Fai-Fai e ao Wine, os dois continuam flertando bastante um com o outro, passando muito tempo juntos. Eles já tendo o lance especial romântico deles ali. Inclusive o Fai-Fai elogia o Wine aqui por ser romântico.
E ele então pergunta para o Wine o que uma pessoa deve fazer para impressionar ele antes de pedir ele namoro. O Wine sugere um buquê ali e também que essa pessoa deve gritar em alto e bom tom para todo mundo quem é a pessoa que ele ama, né? O Fai-Fai então sussurra que ele vai gritar do palco, gente. O Wine pergunta o que é que ele está falando. O Fai-Fai disfarça aqui, mas ele pede para o Wine ficar na frente do palco enquanto ele cantar. O Wine fala que sim. O amigo do Fai-Fai, que é o Puri, provoca ele aqui sobre ele estar apaixonado, né? Algo que o Fai-Fai nega, gente, mas a gente sabe que ele tá em muito. Não só a gente, né? Mas o coração do Fai-Fai sabe também. E ele próprio sabe também, né, gente? Só não queria ser provocado pelo amigo aqui. O Fai-Fai então faz ele e o Wine usar camisetas de casais. E embora o Wine fique confuso, né, gente, ele aceita. Tudo parecia perfeito aqui pra eles, gente, até a chegada do Thor. E olha só que surpresa, Brasil. O Thor está sendo interpretado pelo homem, que vai protagonizar ao lado do Fluke, que interpreta o Jet aqui em Perfect Liners, o Júnior, que interpreta o Fai-Fai, e o Mark, que interpreta o Wine, My Romance Scammer, né? O novo Boys Love da GMMTV, que eu já contei tudo dele pra vocês no vídeo que eu fiz do evento do GMMTV 2025. Eu vou deixar o link no card aqui em cima e aqui na descrição do vídeo para quem quiser conferir lá depois. Continuando na narração aqui, a presença do Thor obviamente provoca muitos ciúmes no Fai-Fai. Ele até chega a deixar de lado ali o buquê que ele comprou para declarar o seu amor para o Wine e se afasta dele. O Thor tenta se aproximar do Wine aqui e pergunta se o Wine ainda sente o mesmo por ele, mas o Wine recusa o Thor. Ele sempre preocupado com o Fai-Fai aqui, que não conseguiu esconder seus ciúmes, ele se afastou muito. Ele até desapareceu ali, os 10 perfeitos ficam procurando o Fai-Fai, só que quando chega a vez do Fai-Fai cantar, gente, ele aparece. E o Wine, como prometeu para ele, vai pra frente do palco, só que o Thor segue ele, o que deixa o Fai-Fai com ciúmes, e o Fai-Fai se força que é se concentrar na música, cantando os sentimentos que ele tem pelo Wine. Só que no momento que a música termina, ele imediatamente sai do palco ali e vai embora. O Wine procura o Fai-Fai por todo o canto ali, até que o Fai-Fai aparece no local especial deles. Ao vê-lo, o Wine imediatamente abraça ele, o Fai-Fai pede desculpas por fazer o Wine se sentir dessa forma e revela que ele estava com medo do Wine escolher o Thor e que tudo que viveram juntos não passasse de um sonho. A gente vê que o Wine mudou, né? Se tornou mais corajoso, mais confiante, e ele silencia o Fai-Fai aqui com um beijo. Beijo esse que é intenso e apaixonado, né? O Fai-Fai fica surpreso aqui, mas corresponde ao beijo. Depois o Wine acaba deitando ali nos ombros do Fai-Fai, admitindo que ele não sabe o que fazer para que o Fai-Fai entenda que o Wine ama ele, para convencê-lo de que seu amor é verdadeiro. E ele revela que ele odeia aquele caderno que eles têm juntos, que ele nunca traz ele de propósito porque ele não quer que isso acabe, que ele deseja sempre estar ao lado do Fai-Fai, que ele não aguenta mais ficar lidando com essa contagem regressiva para a relação dos dois terminarem, porque ele não quer que ela termine, de jeito nenhum. Dessa vez então o Fai-Fai que cala o Wine aqui com os lábios deles, o beijo ainda mais intenso, mais longo, explodindo do amor dos dois aqui. Enquanto isso, os 10 perfeitos convencem o Gun a ir entregar o buquê para o Fai-Fai, mas o Armin empurra o Gun ali mesmo e foda-se, né, Brasil? Muito boa essa cena. Então todo tímido, todo sem jeito, não querendo atrapalhar o momento romântico ali do futuro casal, e ele entrega o buquê para o Fai-Fai entrega ele para o Wine e pede o Wine em namoro, né? Algo que o Wine aceita, gente, os dois se beijam novamente, mas é um beijo longo, intenso, profundo, e aos aplausos e os surtos ali dos 10 perfeitos, principalmente do Gun e do Armin, a Wine se empolga mesmo, gente. Eles vão com vontade, não param mesmo, sendo provocados pelo Armin, né, que fala que os lábios estão inchados aí, pra eles pararem. Só que Fai-Fai e Wine continuam se beijando, né, gente? Pra mim, aconteceu foi o seguinte: o Fai-Fai quis descontar aqui de uma única vez todas as vezes que ele foi vela dos 10 perfeitos, né, gente? Tanto do Ark e do Armin, quanto do Yotai e do Gun. Ele foi com vontade, né, gente? Beijo gostoso que eles deram aqui. E nesse momento o episódio 22 chega ao fim. E aí, gente, o que vocês acharam do episódio 20, 21 e 22? Não se preocupem que eu vou dar o meu melhor para fazer com que a resenha do episódio 23 e penúltimo episódio de Perfect Liners saia na segunda-feira, beleza, Creuza? Então, maravilhoso. E agora, como sempre, eu irei comentar a preview do próximo episódio, gente. Penúltimo episódio de Perfect Liners, o episódio 23. Mas em respeito que não quer spoiler do próximo episódio, se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho
Beijão. Pra você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 23 de Perfect Ten Liners, o penúltimo de Perfect Ten Liners e o penúltimo do último arco, né? Que é o arco de Fai-Fai Wine. A preview abre com o Fai-Fai falando pros amigos do Wine ali que ele é seu namorado. Os amigos do Wine ficando chocados, mas nem tanto assim, vai. E aí o Wine beijando a bochecha do Fai-Fai ali antes de ir pra aula. O Fai-Fai fazendo a mesma coisa, muito fofo meu casal. O Wine conversando com o Armin sobre amor. E o Ark falando para o Armin que ele está em cada parte dos seus planos futuros. A gente também vê o Yota e o Gun bem coladinhos ali. E aí no próximo corte, o Aine vai conhecer os pais do Fai-Fai aqui. O Fai-Fai não está muito confortável nesse jantar. O Aine fala que ele está feliz por estar ao lado do Fai-Fai aqui. E aí depois a gente vê o Armin recebendo um telefonema e informa para ele que alguém vai se casar. Gente, quem vai se casar, Kennedy? Bom, é o Nop, gente, aquele amigo do Newton. E aí depois a gente vê o Fai-Fai e o Aine ainda mais próximo, né? Eles bem juntinhos, namoradinhos que namoram. E eles quase se beijando aqui. E aí, gente, quais são as expectativas de vocês para o penúltimo episódio de Perfect Ten Liners, gente? Brasil, demorou, mas essa série está chegando ao fim, né, gente? Pois é, serão 24 episódios, gente. E essa série está no ar desde outubro de 2024, Brasil. Meu Deus, o tempo voa mesmo, né? O que vocês acham? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.